Esse também é o padrão que vemos na igreja primitiva. Lucas dá vários resumos sobre a igreja em Atos. Capítulo 2, versículos 46 e 47. Também no capítulo 6, versículo 7. Ainda, capítulo 9, versículo 31. E também, capítulo 12, versículos 23 e 24. Ainda, capítulo 16, versículo 5. Capítulo 19, versículo 20. Capítulo 28, versículos 30 e 31. O primeiro diz que a igreja perseverava diariamente em união, comunhão e testemunho. Qualidade. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quantidade. No fim das contas, as duas coisas procedem de Deus. É Ele que faz seu povo crescer. Não podemos fazer as pessoas crescerem na fé, como não podemos convertê-las. O Espírito faz isso. Nós só podemos ser instrumentos fiéis nas mãos de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Isso significa que precisamos tanto nos dedicar a evangelizar, marca 5, quanto a crescer em maturidade. Muitos tratam o crescimento na fé como algo exclusivo para supercrentes. Devemos abandonar essa ideia. Todos nós somos chamados a crescer na fé. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Assim como é estranho um bebê que não cresce, há algo de errado com um cristão estagnado. Pedro nos exorta: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Além disso, também precisamos crescer em ajudar outros a crescerem na fé. Discuta. 1. Devemos ficar incomodados se não estamos crescendo na fé, seja como cristãos, seja como igreja? 2. É possível uma igreja fiel ficar um período sem crescer, mesmo anunciando a verdade de Deus? 1. Você, um discipulador. Os discípulos discipulam. Dever, 2016, página 18. Quando pensamos em Mateus 28, logo missões vêm à nossa mente. Contudo, esse texto é mais que um chamado missionário a terras distantes. É um chamado para que todo discípulo de Cristo viva como missionário onde estiver. Nas palavras de Colin Marshall e Tony Poyne. A comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar de outro país. É uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. Ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Marshall e Payne, 2015, página 19 e 20. Há um ciclo ininterrupto na grande comissão. Cristo ordenou que seus discípulos fossem e fizessem discípulos, batizando e ensinando novos discípulos a guardarem tudo que Cristo ordenou, que envolve ir e fazer novos discípulos, batizando e ensinando, e assim por diante. O Evangelho chegou assim até nós, o que significa: você foi chamado para fazer discípulos. Cristo ordenou que seus discípulos fossem e fizessem discípulos, batizando e ensinando novos discípulos a guardarem tudo que Cristo ordenou.